Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Hoje é o dia 23 do nosso devocional. Se você está chegando agora, não tem problema, fica aqui. Essa live também é para você. Estou escrevendo aqui o tema da nossa live de devocional. Todas as lives estão gravadas, então você consegue assistir lá no meu canal do YouTube. Eu sou Monique. Colocar na pesquisa devocional, rapidinho você encontra, tá? E aí você consegue assistir tudinho depois. Mas começa daqui. Cada um chega no devocional no dia que precisa. E hoje nosso tema é humilha-te, humilha-te, humilha-te. Hoje é o último dia que a gente vai falar sobre, especificamente, né? Acaba que no meio do caminho a gente acaba dando uma pincelada no que a gente já viu, né? Uma revisão, mas é importante para que a gente construa, né? O devocional é uma construção de um pensamento. Então, a gente começou lá no comecinho falando sobre consciência, depois a gente falou sobre... Deixa eu pegar aqui. A gente falou sobre consciência, depois a gente falou sobre identidade, né? Depois a gente falou sobre obediência, depois orgulho e agora a gente tá no bloco de humildade. Então, a gente vem trazendo essa consciência de cada um desses pilares que é importante pra gente construir, né, essa vida plena e abundante que Jesus deixou, né, que Jesus veio ao mundo para nos dar. E ela tá lá escrita em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, tá bom? Então vamos fazer nossa oração pra gente já começar. Você que pode, fecha seus olhos, leva os teus pensamentos a Deus, tá bom? Amado Jesus, amado Pai, bom dia Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reservou esse dia. Senhor, a Tua palavra diz que todos os nossos dias estavam escritos no Teu livro. E obrigada porque o Senhor nos atraiu para o melhor, para escolher a melhor parte, que é começar o nosso dia na Tua presença. Através de oração, através do louvor, como diz a Tua palavra, Deus habita no meio dos louvores. E também, Senhor, buscando a Tua presença, buscando, Senhor, em Ti, forças pra gente fazer o que a gente não consegue na força do nosso braço. Mas, muitas vezes, ó Deus, a gente precisa desconstruir aquilo que tá construído. Como numa reforma em que não dá pra gente usar as paredes que já tem, porque elas estão cheias de mofo, cheias de lama. Senhor, sabe, essa obra, muitas vezes somos nós, Pai. Mas nós te dizemos hoje, Pai, nós rendemos essa obra a Ti, Pai, que o Senhor precisa, Deus, quebra tudo, faz de novo, Senhor, porque nós não aceitamos mais, nós não queremos mais, Senhor, viver da mesma forma, mas nós queremos acessar em Ti, Senhor, um novo nível de conhecimento, um novo nível de conexão contigo, um novo nível de intimidade contigo, Pai. Senhor, eu sei que a base, Pai, de tudo nessa vida que nós possamos fazer é no Senhor. E por isso que eu te peço, Deus, faz de novo. Ainda que doa, Senhor, ainda que doa. Mas nós te pedimos, Pai, faz de novo. Deus, em nome de Jesus, alcança os corações, atrai as pessoas que precisam dessa palavra. Coloca um filtro, Senhor, no ouvido de cada um, para que cada um receba aquilo que precisa, a porção que precisa para essa estação da sua vida. Eu também te peço, Senhor, que alegre os corações enlutados. Pai, desde ontem está no meu coração isso, Deus. Vai ao encontro daqueles que estão sofrendo pelo luto, Deus. Em nome de Jesus, eu sei que depois de um luto a gente nunca mais é a mesma, Deus, mas que há uma verdade que nós não devemos
deixar que a morte leve mais do que o Senhor permitiu. Então, nessa manhã, Pai, vai ao encontro desses corações que estão tristes, amargurados, Senhor, sem vontade de viver, mas que em nome de Jesus, a Tua luz, Pai, acenda esse coração, acenda essa mente, meu Deus, acenda esse corpo para que agora eles consigam viver, Senhor, a vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Isso é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Desde ontem, que estava muito forte no meu coração para orar por quem estava de luto. Muito forte, né? E uma coisa que eu aprendi é que nós não devemos deixar que a morte leve mais do que Deus permitiu que ela leve. Hoje, quando a gente estuda sobre luto, a gente vê que luto não é só quando a gente perde um ente querido. É principalmente, né? Mas não é só. Mas muitas vezes a gente passa pelo luto em um divórcio, em uma perda de um emprego, em tudo que tem uma ruptura, uma quebra, que você deixa, que encerra-se um ciclo, vamos dizer assim. Todas essas vezes é considerado um luto, que a gente vive um luto, né? Então, seja o que for, se essa palavra é pra você, não deixe a morte levar mais do que Deus permitiu que ela leve. Continue vivendo a vida que Deus tem pra você, que é uma vida plena e abundante. Então, a gente tá nesse caminho pra quê? Pra que você viva essa vida. Então, eu não sei o que morreu aí na sua vida, mas em nome de Jesus, não deixa a morte levar mais do que Deus permitiu que ela levasse, tá bom? Vamos pro nosso devocional hoje, o tema humilha-te, humilha-te, humilha-te. Você que tem o devocional, você vai abrir a sua Bíblia aí na página 143. E se você não tem, você vai abrir a sua Bíblia em Tiago 4, 10. 6 e 10, na verdade. É o versículo 6 e depois o versículo 10. O livro de Tiago tem muita sabedoria pra gente. Eu aprendi muita coisa, até mesmo refrear a minha língua lendo o livro de Tiago. Tem muita sabedoria para nós. E aqui a gente vai pegar o que fala sobre humildade, mas eu recomendo muito que depois você pegue a sua Bíblia e leia todo o capítulo. Lá fala por que você não recebe, por que você não recebe as bênçãos que você pede, porque ele fala que é porque você não pede, e quando pede, pede mal, né? Então você precisa aprender a oração, de como que faz, né? É claro que Deus pode todas as coisas, mas existe uma forma de orar que atrai mais o coração de Deus para falar assim, olha, eu vou ceder aqui o que essa pessoa tá pedindo, né? Segundo a Bíblia, né? Agora vamos ao que diz a palavra. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, depois o versículo 10. Diz assim: por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vou ler de novo. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Lembra que eu já tenho dito há alguns dias, muitas vezes as pessoas falam, os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Humilhem-se. Se você pegar um versículo antes, ele tá dizendo assim, ó. O 7 diz, portanto, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O 8, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Olha só, é uma chave. Você se aproxima de Deus, ele se aproxima de você. O céu é como se o céu respondesse ao que você, as ações suas, né? Você age, o céu reage. Então, quando você se aproxima de Deus, ele se aproxima de você. Porque ele tá o tempo todo usando formas de te atrair. Mas é quando você dá um passo que aí ele dá um passo pra você. E aí, continua assim o 8. Purificai a mão, pecadores,
limpai o coração, vós que sois hesitantes. Então, eu e você temos condição de limpar a nossa mão. O que é limpar a nossa mão? Deixar o comportamento de pecado. Deixar aquilo que Deus não, já diz pra gente não fazer. A gente consegue fazer isso. Às vezes, você tem um vício tão forte que você fala assim, não, eu não consigo sozinho. E você precisa da ajuda de alguém, às vezes um profissional, e todas as vezes Deus. Então, com Deus, você consegue todas essas coisas. Sobre pecado, eu li um livro uma vez que me marcou muito, que foi o Carta aos Pecadores, do Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Então, recomendo, né? Se você tiver interesse de entender mais, é muito bom. Lá ele tem uma carta para cada tipo de pecado. Não tem todos os pecados, acho que são uns 12, eu não lembro direito, mas me marcou muito. Eu tinha um vício, um pecado que eu fazia, que quando eu li aquele livro, através daquela leitura eu fui liberta. Então, depois daquele dia, nunca mais eu cometi aquele pecado. Então, é muito poderoso. Eu recomendo você ler. Aí o 9 diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que tá dizendo aqui é que, tipo, volta. Faça o caminho de volta, se arrepende. Te arrepende, chora. Quebranta esse coração na presença de Deus. E aí o 10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, é esse processo de se arrepender, nessa consciência. E aí você trazer aquele sentimento mesmo de tristeza por aquele erro que você fez. E aí então, quando você se humilhar dessa forma perante o Senhor, Ele te exaltará. E esse exaltará não é colocar você num pedestal, tá bom? Porque tem gente que acha que Deus vai colocar você no pedestal e você vai ser assim, o maior de todos. Não, lembra, o menor será o maior. Mas Deus concede de graça, Deus concede muitas vitórias, muitas bênçãos, além do que a gente pode pedir. Eu lembro que, às vezes, quando a gente vai pra igreja, o tempo de oração ali de joelho é bem pouquinho, né? Coisa de 5 minutos, 10 minutos, 15 no máximo. No ciclo de oração, às vezes é meia hora, mas é pouco tempo, né? Às vezes, quando eu dobro meus joelhos, eu começo a agradecer, trazer à minha memória aquilo que Deus já fez por mim, com toda a sinceridade no meu coração. O tempo voa, então eu não consigo nem chegar na hora de pedir algo, mas eu já tô tão feliz porque todas as vezes que a gente lembra a nossa mente das coisas que Deus fez, a gente recarrega a nossa bateria, sabe? Porque a gente pensa, a nossa mente entende, Deus já foi tão fiel em tantas vezes, essa vez agora não vai ser diferente. Então, traga a sua memória. A Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Muitas vezes a gente fica preso a pensamentos de medo, pensamentos de insegurança, pensamentos, será que vai dar certo, será que não vai? Mas a Bíblia diz pra nós, pra mim e pra você, traz à memória o que te dá esperança. Traz a memória do que vai te trazer fé. E qual é a melhor forma de fazer isso? Ver o que Deus já fez por você. Né? Esses dias eu tava lembrando, e foi até ouvindo uma pregação sobre o Tiago. Aqui onde fala do que você pede e não recebe, porque pede mal. E eu pedi há muitos anos um filho a Deus. Eu demorei 4 anos e meio para engravidar. Né? E aí eu lembrando ontem à noite que a gente decidiu que queria engravidar, né, queria ter um filho, quando a minha mãe faleceu, logo depois. Uns meses depois eu falei, amor, vamos ter um filho? Ela falou, vamos. E aí a gente parou de evitar, mas não passou 1 ano, passou 2, passou 3, nos exames tudo normal. E aí eu lembro que eu vi essa pregação, e foi quando eu orei. Eu orei ao Senhor, da forma que o pregador falava para orar. E aí entreguei pra Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu seja mãe, eu serei. Mas se o Senhor não quiser também, tá tudo bem. Eu aceito o seu não também. E vou ser mãe de filhos espirituais. Tá tudo bem. E foi com toda a sinceridade do meu coração aquela oração. Logo depois eu passei pelo método CIS, onde eu descobri o bloqueio emocional que eu tinha, que me impedia de engravidar. E também fui liberta, tanto que 2 semanas depois eu engravidei. E eu não sabia, fui pra Bahia,
Voltei da Bahia já enjoada, sentindo sintomas. Eu já estava grávida e não sabia. Eu vim descobrir quando voltei da Bahia. Se eu tivesse descobrido lá, daí ia ser uma festa danada. A gente tava todo mundo lá, mas Deus sabe a hora de todas as coisas. E aí uma coisa que eu fiquei pensando ontem. Lembra que o versículo de ontem foi o quê? Quando Deus não demora, mas Ele responde na hora certa, quando eu e você estamos prontos. Né? E aí hoje depois eu fiquei pensando, já pensou? Se logo quando eu tava de luto, eu tivesse engravidado? Sendo que a gravidez é um negócio muito louco, e quando a criança nasce também, então eu não estava preparada, né? Mas eu cheguei no momento de falar assim, Senhor, agora, se o Senhor quiser, foi tudo bem. Logo depois, poucos meses depois eu engravidei, depois dessa oração, né? E eu sei que o CIS foi um papel muito importante, foi um instrumento de Deus para que eu pudesse entender o porquê que eu não engravidava. E, gente, foi tão poderoso que 2 semanas depois eu engravidei. 2 semanas depois. Foi muito forte. Então, mas isso tem a ver com o quê? Com a nossa humilhação diante de Deus, né? De você reconhecer a sua pequenez e saber que tudo tá no controle dele. E aceita, Senhor, o seu sim e o seu não, sabe? E aí, o exaltará, nesse episódio da minha vida, foi ter o meu Samuel. Essa foi a exaltação. Então, por isso que eu digo, a exaltação não é colocar você num pedestral, tá? Mas é atender o seu pedido, atender a tua oração, realizar um sonho que você tem, que às vezes está escondidinho no seu coração, que só você sabe. Essa que é a exaltação. Mas vamos continuar. Vamos ler meu Deus, vamos ler o devocional. Diz assim, a Camila fala assim, ó, humilhem-se na presença de Deus. Por trás desse comando existe um superpoder transformador, tão poderoso que merece nossa reflexão. O Salmo 51:17 diz, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A primeira vez que eu ouvi isso, eu me perguntei, mas o que é um coração quebrantado? O que pensa, o que fala, o que sente um coração contrito e quebrantado diante de Deus? E foi experimentando isso que pude entender seu poder. Descobri dizendo que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. A primeira é pela dor. São situações de grandes desafios, de medo, de grandes perdas e de muita dor na alma que nos ensinam a buscar refrigério e alívio e esperança na presença de Deus. Somos levados pela dor a curvar a cabeça, dobrar os joelhos em rendição e clamar por socorro, alívio, direção, esperança, cura e milagres do céu. Então, aqui ela começa dizendo que são os momentos de dor, sabe? Aquele momento em que você não aguenta, que tá doendo demais, nesses momentos de dor, né? De sofrimento, a gente se curva para dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, né? A gente reconhece que a gente precisa de um milagre. E aí, nesses momentos de dor, nos ensinam a olhar para a nossa vida e analisar onde erramos. O que precisamos mudar para vencer algumas situações? É diante das ameaças que admitimos o quanto somos limitados, o quanto somos vulneráveis, o quanto precisamos aprender a confiar e descansar em Deus para sobreviver aos dias ruins. É nas maiores provas da vida que entendemos como não somos absolutamente nada além de pecadores e necessitados da misericórdia e do perdão do Pai, todos os dias. A dor nos move ao arrependimento e à humilhação diante daquele que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que permite todas as coisas. E se cremos na palavra de Deus, sabemos que toda dor é tratamento. Toda dor é para forjar nosso caráter, para nos aproximar de Cristo e para quebrar a nossa altivez, para ensinar a mim e a você a nos rendermos em adoração e dependência a Deus, a dependência do Senhor, clamando
pelo seu socorro, reconhecendo o seu senhorio e a nossa pequenez. Então, as provas, os problemas, elas vêm para quê? Para que a gente reconheça, para forjar o nosso caráter, para limpar aquilo que precisa ser limpo, para forjar, né? Forjar é assim, é modelar, né? É tirar as partes que não precisa, né? E fazer um instrumento ou fazer um vaso novo. Então isso que é modelar, é forjar, né? E a forja é feita muitas vezes no fogo, né? Dependendo do material. Quando é um ferro, no fogo, né? Precisa esquentar aquilo ali. Ou às vezes eu vejo o Pedro fazendo os portões, né? O trabalho dele como serralheiro. E aí tem uma maquita lá que vem cortando o ferro, aquela parte que não precisa mais. E aí ele tem um outro lá que é assim, que ele aperta, né? Aqui tá o ferro que ele quer trabalhar. E aí tem dois, assim, fica melhor. Aqui tá o ferro que ele quer trabalhar. E aí tem um negocinho assim, que ele põe aqui o ferro, aperta esse ferro, e aí gira, pra ele ir formando lá aquele material que ele precisa. Pra apertar coisa que tá desapertada, desapertar parafuso que tá apertado, tudo ele põe ali, né? E a gente vê o quê? Que todo momento tá espremendo o ferro, tá cortando, né? Assim também na sua vida. O sofrimento, ele vem pra quê? Pra tirar o que não precisa, pra baixar a nossa altivez, né? Sabe? Baixa a bola, né? Que você não é tão assim maravilhoso igual você tá pensando, não. Então, vem cá, você tá se achando demais, vem aqui. Vem aqui que eu vou te ensinar um negócio. E aí, todas essas... E aí, lembra, permita-se ser afiado, permita-se ser forjado, porque você pode falar assim, não, eu não aceito isso aqui, não é assim, e não aceitar. Mas use isso como uma oportunidade de dizer assim, tá, o que eu preciso aprender com essa situação? O que é que eu preciso aprender com esse problema? Aonde que eu tô errando? Traz a responsabilidade para você, faça uma análise de você, né? E principalmente, te curva diante de Deus, dizendo assim, olha, pai, eu preciso da tua ajuda. Sozinha eu não consigo. Teve problemas na minha vida que foi eu que causei. Não sei você, mas 90% deles eu que causei. E aí eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu sei que o Senhor não tem nada a ver com isso, que eu que fiz. Mas me dá sabedoria para eu sair dele agora. Né? Então, reconhece que você precisa de ajuda. E ajuda do alto. E aí, o segundo caminho, qual é o segundo caminho para o quebrantamento diante de Deus? É a plena convicção de quem Ele é e do seu senhorio sobre a nossa vida. É o mais profundo entendimento de que Ele é Pai, que também é Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Alfa e Ômega, princípio e o fim, aquele que criou o mundo e o ser humano por meio da sua palavra, por meio de quem tudo passou a existir. Olhar para o mundo em volta e reconhecer o tamanho do seu poder, da sua majestade, saber que estão sob o comando dele todas as coisas do universo, que toda a criação manifesta sua glória, que ele é o único digno de adoração, louvor e temor. O temor nos faz reconhecer a nossa insignificância como criatura e saber que tudo que há de virtuoso em nós vem dele. E da mesma maneira, saber que tudo que há de mal em nós desagrada ao nosso Senhor e produzirá frutos ruins na nossa vida, sabendo que de Deus não se zomba. Tudo que plantarmos, nós colheremos. É um quebrantamento sincero diante da maior autoridade que existe sobre mim e você. O quebrantamento que produz em nós sabedoria e santidade e que nos faz reconhecer o quanto precisamos vigiar nossa vida para nos mantermos agradando ao Senhor, ao nosso Senhor. Então aqui, o segundo caminho para um coração quebrantado é o quê? É o reconhecer que nós não somos nada diante do que Deus é, né? Eu não sei você, né? Mas eu acho que eu já até falei isso.
Eu amo ir à praia, não pela praia em si, mas por admirar o quão lindo é a obra de Deus e quão poderoso Ele é. Pensa, eu coloco limite no mar. O tanto de água que tem no planeta dava pra sumir com o planeta. Mas Deus colocou um limite, falou, água, você vai até aqui. Daqui pra lá você não passa. E aí, aquele que acalma o vento, aquele que para o furacão, né? Agora a gente teve aí o furacão que veio, que eu já esqueci o nome, mas você sabe do qual que eu tô falando. E aí, aqui todo tempo eu falo, Senhor, Tu és aquele que acalma o furacão, que acalma o vento. Acalma esse furacão. E quantas igrejas orando, quantas pessoas clamando a Deus, porque na hora do furacão, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? Né? Porque o furacão tá fora. Veio, a Bíblia fala assim, olha aqui, o vento, o rio, né? A correnteza, ela vai vir para todos. Para todos ela vai vir. Né? Ou seja, no mundo tereis aflições. Ela vai vir para todo mundo. Mas quem é o único capaz de falar com o furacão, ó, aquieta-te, como fez com o vento, com a tempestade, lá no Mar da Galileia, quando os discípulos estavam no barquinho, né? Jesus veio andando por cima das águas, ou às vezes o dia que Jesus estava dormindo dentro do barco, enquanto estava todo mundo alvoroçado, Jesus estava dormindo, e ele ia falar, ó, acalma. E aquela na hora que ele diz acalma-te, acalmou. Então, é entender que esse Deus é grande demais. Você não tá entendendo. É muito grande, né? Quem sou eu? Na fila do pão, como diz. Quem sou eu? Um grãozinho de areia no mar, no oceano. Pensa. Mas Deus é tão bom que Ele ama você e eu. E Ele quer nos mostrar o caminho de viver essa vida plena e abundante. Então, esse é o segundo caminho para um coração quebrantado. O primeiro é o quê? É a dor, né? Quando a dor vem, a gente tem a oportunidade, né, de sermos moldados, forjados por Deus. E agora o segundo é entender que nós nada somos, mas o Senhor é tudo. Ele tem o controle e o poder nas suas mãos. Terceiro caminho. Qual que é o terceiro caminho que leva ao quebrantamento na presença de Deus? É o amor. Certo dia, você tomou uma decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Como Filho de Deus, Filho do Deus vivo, que se fez homem e habitou no meio dos homens para nos ensinar o caminho até o Pai. Que morreu na cruz para que, por meio de seu sangue derramado, fôssemos redimidos e inseridos na árvore da vida. Seu sacrifício nos deu vida e vida eterna com Deus. Não tem como saber disso e não amar profundamente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tem como saber disso e não amar profundamente a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tem como conhecer a palavra de Deus e não encher o coração de amor e gratidão por Ele ter nos resgatado do inferno, ter nos adotado e hoje podemos ser chamados de filho. Não tem como caminhar com Ele no nosso dia a dia por meio do estudo da Bíblia, por meio de louvores e da adoração sincera e não sermos cheios do Espírito Santo de Deus que inunda nossa alma de vida e de virtudes que só podem vir dele. Só o Espírito Santo em nós nos santifica e nos faz parecermos com Cristo. Não tem outro caminho para agradarmos a Deus senão for sendo cheio do Espírito Santo. É seu amor por Cristo e sua gratidão por Ele na cruz que fazem com que você, como ato de rendição e humildade, quebrante seu coração diante dele todos os dias, dizendo o quanto o ama, o quanto precisa do perdão pelos seus pecados e quanto deseja agradá-lo em todas as áreas da sua vida, glorificando o seu nome. Então, o terceiro caminho é o qual?
diante de ler a Bíblia, diante da pregação, diante do louvor, né? De você entender aquela palavra, deixar aquela palavra entrar no seu coração. Não tem como você viver essa conexão com Deus e não amá-lo verdadeiramente. Então a gente muitas vezes é atraído pela dor. Depois da dor tem o quebrantamento. E agora a gente chega num caminho assim de, olha, eu amo tanto esse Deus. Eu quero tanto estar em sua presença que eu procuro agradá-lo. Eu agora que eu tenho consciência disso, eu mudo meu comportamento, eu deixo isso que desagrada meu pai, porque eu quero viver cada dia mais agradando ele. Então, esse é o terceiro caminho, é uma rendição. E render, eu não lembro se eu já falei aqui, mas render é assim, ó, quando a polícia vai parar alguém para revistar, né, a gente faz o quê? Levanta as mãos. Eu nunca fui parada, né, mas eu vejo o pessoal na rua levantar as mãos assim e o policial vem lá fazendo a revista na pessoa. Então, tipo, eu me rendo. Senhor, tô rendida aqui, faz o que o senhor quiser fazer, né? É isso, é abrir mão do controle muitas vezes, né? Que a gente quer ter ali o controle, mas será que Deus realmente quer isso pra sua vida? E aí a Bíblia diz assim, ó, que o homem faz os planos, mas o Senhor não, vem do Senhor. Então a gente precisa colocar diante de Deus os nossos planos, né? Os nossos sonhos. Precisa submeter a Ele, né? E esperar a resposta. Porque muitas vezes a gente coloca, mas a gente não espera a resposta. Ah, Deus tá em silêncio, então é pra eu fazer. Quem cala consente. Não é assim. Silêncio é silêncio. Silêncio é não mude enquanto não te dá uma direção. Sabe? E aí a gente vive agora glorificando, adorando a Deus, glorificando com a nossa boca, com o nosso corpo, com o nosso testemunho. E por quê? Porque eu amo meu pai, eu quero agradá-lo. Então, eu vou fazer aquilo que ele fala para eu fazer e vou deixar de fazer o que ele fala para eu não fazer. Então, o caminho para o nosso humilha-te, 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 vem da dor, do temor e do amor. E todos os três tipos de quebrantamento são fundamentais para a nossa alma. Se coloque em seu lugar de insignificância todos os dias e que o nosso coração se enche de santidade, de humildade e do amor que nos faz agradar a Deus. E eu lembro sempre de quando Jesus morreu e ressuscitou, ele passou ainda 40 dias com os discípulos, né? E aí quando ele reapareceu, se eu não me engano, o livro de Lucas vai trazer, ou é o de João, é um dos dois. E ele fala assim, olha, que ele chegou falando assim, meus irmãos, fala para os meus irmãos que eu vou encontrá-lo. Então lá no começo era discípulo. Depois da caminhada, ele chamou de amigo. Ele falou assim, olha, vocês não são meus servos, são meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? E ali eles foram criando um relacionamento mais profundo com Cristo. No começo, brigavam por poder. Eles queriam saber quem era maior, quem era o líder deles. E o Pedro era o mais nervoso de todos eles, era o mais bravo. Foi quando ele era muito emocionado, sabe? As emoções à flor da pele, e esse era Pedro, né? E eles, no começo, homens incultos, muitos eram pescadores, cobradores de impostos, eram... Eu não lembro qual que era o nome que dava, mas, tipo, o Simão, o Zelote, era como se fosse um rebelde, sabe? De uma gangue, não sei, me perdoe se eu estiver falando o nome errado, mas é mais ou menos isso. Então, não eram as pessoas tidas como melhores, entendem? Que ele chamou ali para seus discípulos. E aí, no meio do caminho, eles foram aprendendo com o mestre. E foi aprendendo, aprendendo. E agora, nesse momento, que eles já estão mais íntimos, estão amigos. Mas depois do sofrimento de Cristo, depois da morte de Cristo, agora eles não são só mais amigos, mas eles são irmãos. São irmãos, né? Então, Jesus era o quê? Era o unigênito do Pai, ou seja, o único filho.
Mas agora, depois que ele morreu, ele é o quê? Ele é o primogênito do Pai, né? E nós fomos o que? Adotados. E se a gente tiver essa consciência, com certeza a gente vai responder a esse amor, porque é muito grande. É um amor que te amou, que me amou, sendo nós pecadores, né? E a gente ainda tem pecado dentro de nós, por mais que você esteja 20, 30 anos. Enquanto eu e você estivermos vivos nessa terra, existe ainda algo que a gente precisa vencer. Porque na hora que a gente estiver prontinho, assim, ó, perfeitinho, Jesus vem e leva. Jesus vem e leva. Eu não vou perder essa oportunidade. Não posso perder. Então, leva. Então, pergunta pra você hoje. O que você reconhece que sozinha não vence a sua dor? O quanto você reconhece que sozinha você não vence essa dor? Você precisa da ajuda do Pai, né? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, quanto seria esse reconhecimento? E com qual frequência você tem clamado com arrependimento verdadeiro pela glória do Senhor? Lembra da atividade que a gente fez? Das coisas que a gente precisava ainda se arrepender? Então, o quanto que você tem clamado por perdão? E eu também, eu coloco também. Quanto que eu e você temos clamado por perdão, por arrependimento, com verdadeiramente arrependida daquilo que a gente fez que não agrada o Pai? E de qual forma tem reconhecido que Ele é todo poderoso na sua vida? Será que você reconhece a mão do Senhor na sua vida? Quase todo dia eu digo pra mim, uma hora diga, Monique, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Deus é muito bom, muito bom. E como você manifesta diariamente a sua gratidão e amor por quem Deus é? Como você manifesta? É adoração, é louvor? Como é? Então, são essas perguntas que a gente precisa se responder hoje, porque elas vão trazer consciência, né, sobre a manifestação daquilo que dizemos para nós mesmos, né? São essas respostas que vai dizer, olha, será que estamos mesmo nesse caminho? Ou será que precisamos refazer a rota? Buscar esse quebrantamento diante de Deus, né? E aí lembra, como diz lá o versículo que a gente leu, Tiago 4, 6 e 10. Deus se opõe aos orgulhosos. É a pessoa que não reconhecer o senhorio de Cristo, a pessoa que não se curvar diante da dor, a pessoa que não entender a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez, tá cheia de orgulho no seu coração, e Deus resiste aos orgulhosos. Lembra, orgulhoso, eu vou procurar referência, mas a Bíblia diz que Deus se rejeita. Eu acho que é a outra versão desse aqui, que Deus se opõe, é Deus se rejeita aos orgulhosos. É de outra versão, eu vou encontrá-la. Mas concede graça aos humildes. Ou seja, graça é um favor imerecido. Olha, eu não merecia, mas Deus fez por mim. Né? Tantas coisas. Eu lembro que quando a mãe faleceu, ela tinha um financiamento do FIES, né? E o FIES, lá no contrato, existe uma cláusula que por causa de morte pode ou não ser absolvida a dívida, sabe? Né? Não sei se você sabe, mas tem algumas dívidas que precisam ser pagas mesmo depois que a pessoa morreu. Bem que passa para a família, os bens e os deveres, as obrigações. Então, tinha ainda muita coisa, né? Porque ela não tinha terminado a faculdade. E o FIES você vai pagando jurinhos ali, uma parte, e a faculdade mesmo você paga depois. E eu comecei a orar a Deus, né? Pedia muita oração na igreja. Meu esposo, a gente orava bastante sobre essa causa e pedia a Deus, né? Pra que Deus tivesse misericórdia de nós, né? Porque como é que a gente ia pagar? Que a gente não tinha R$1 no banco.
A gente tinha gastado tudo no casamento e tudo que nem tinha. Oh, Jesus, só Deus na causa. E aí depois no sepultamento, que a gente foi pegando as moedinhas que cada um tinha, um pouquinho que cada um tinha pra conseguir fazer o sepultamento. Porque como tinha sido de uma forma tão trágica, eu falei assim, amor, não quero colocar no público, né? No cemitério público, vamos colocar lá no vertical. No vertical é de gaveta, né? Eu acho que a parte do sepultamento é um pouquinho mais leve. Não tem aquela cena de jogar terra em cima e tal. Pode ser coisa da minha cabeça, mas era assim que eu via, tá? E aí eu falei pra meu amor, eu falei, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí um amigo me emprestou o dinheiro de comprar o caixão, a urna. E o que a gente tinha, juntando a família toda, era o que a gente tinha pro cemitério, né? Então como é que a gente ainda pagar essa dívida? E aí a gente ficou orando a Deus. Passou um ano, passou 2, passou 3, passou vários anos. E um dia eu cheguei em casa, tinha um envelope pra mim, no meu nome. E aí eu peguei aquele envelope, né? A gente tinha mandado todas as documentações pra Brasília. E veio, na hora que eu abri, a minha falou, amor, chegou um envelope. E é de Brasília. Aí eu falei, de Brasília? Aí eu falei, olha, eu fui ver, era o do MEC, o Ministério da Educação. E aí quando eu peguei, que eu abri, tava lá escrito, né, que tinha sido, que o seguro ia cobrir, né, e que nós não precisaríamos pagar aquela dívida, né. Então, são pelas grandes e pequenas coisas que Deus é fiel, sabe? E aí, essa aqui é a graça. De falar, olha, Senhor, eu não tenho nada bom em mim, mas o Senhor, Ele abençoa a gente de formas extraordinárias, né? Quantas vezes a gente olha assim e fala assim, olha, eu não poderia fazer isso aqui. Um outro testemunho. Eu me lembrei aqui também, nessa época, né? A minha mãe tinha uma conta, um cartão, 800 e poucos reais de dívida de cartão. E o cartão é a mesma coisa, né? Assim, do cartão e do banco, como funciona? Da data em que a pessoa morreu pra frente, perdoada aquela dívida, ela é encerrada, né? O seguro cobre. Só que até aquela data você precisa pagar. Então, por exemplo, o cartão dela venceu dia 9. Ela morreu dia 21, então já estava atrasada. Então essa conta precisava ser paga. Ela tinha conta no Bradesco, que também é um outro testemunho. Ela estava devendo no Bradesco mais de R$2.000. O dali pra frente, tipo as próximas parcelas, o seguro cobriu. Mas o que estava em débito no rotativo ali da conta, do limite, isso precisava ser pago. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Todo o dinheiro que tinha a gente pagou o sepultamento. Assim, nem tinha tudo, né? Ainda o meu amigo que teve que... Teve não, né? Ele foi muito bom comigo e me emprestou aquele dinheiro. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Como que vai ser? Eu sei que a gente passou uns dias, eu tinha passado mais de uma semana e eu voltei pra faculdade. Isso foi de terça pra... Ela morreu na madrugada, né? De terça pra quarta, mas na quarta noite foi que a gente ficou sabendo. Então, eu tava na faculdade e voltei. E aí, na outra quarta, eu voltei pra escola, pra faculdade, uma semana depois. E aí, nessa quarta, quando eu cheguei em casa, tinha mais outro envelope aqui. Que o pastor da minha mãe tinha vindo aqui. Eu tava na escola, mas meu marido recebeu ele. Ele falou assim, olha, eu sei que casamento e sepultamento são coisas que gastam muito. Então, eu pedi uma oferta para os irmãos. E aqui tá a oferta, né? Irmãos, minhas amigas, quando eu abri aquele envelope, eu dava tanto pulo que eu falei assim, olha, Deus proveu o dinheiro para eu pagar a fatura. Só que teve um segredo. Não tinha 100% do valor. Tinha 90% do valor. Então vamos supor, que era 800 e uns quebradinhos. Então tava 700 e uns quebradinhos. Oi, amor. E aí faltava 10% do valor. Vem cá.
Apagou? Vem aqui, vem aqui. Muito obrigada, viu? Você trazer pra mim? Vem Mãe, cá. é pouco. Ó, é que esse não é celular, ó. Mãe, Ó, fecha. mãe. Não dá, meu amor. Esse não é celular, vem cá. Mãe. Oi. Olha, bebê, coitado. Assim. Ah, a mamãe já põe a musiquinha pra você. Fala bom dia. Fala bom. Não. Bom dia. Assim. Já eu ponho. Então, aí o que aconteceu? Tinha 90% do valor. Só faltou 10%. E aí eu lembro que o Manuel falou assim pra mim, Monique, você viu que durante que você sempre foi dizimista a vida toda. E agora Deus pagou o 90%. O 90% que você precisava da conta. E os 10% foi o que você precisou pagar. Deus pagou 90% e você tava pagando só 10%. E aí a gente conseguiu aquele dinheiro e pagou aquela conta. Então o Senhor é fiel, né? Eu lembro que eu falava assim, Deus, o Senhor permitiu, o Senhor me ajuda a resolver agora o que eu precisar resolver aqui, me dá força. E o Senhor, Ele sempre dá. E a gente busca em Deus, né? Então quando a gente reconhece essas coisas, gente, só Deus mesmo pra fazer. Só Deus mesmo pra fazer. É, amor. E aí, enquanto a Arca do Bradesco foi outro também, que a gente conseguiu, já com dívida, com os juros de 2000 já estava mais de 4 mil reais. E a gente conseguiu pagar, acho que com 1.400 reais, né? Porque aí eu fui conversar com o moço, fui falar pra ele perguntou o que tinha acontecido. Quando eu falei, falou, moça, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Aí ele foi e falou assim, olha, vamos tentar esse valor aqui. Eu falei, olha, é tudo que eu tenho. E aí ele foi, falou com o banco e o banco aceitou, né? Então essas coisas são que é a fidelidade de Deus. Nós somos merecedoras? Não, mas é a graça, né? Então Deus faz o quê? Ele concede graça aos humildes. Eu vou pôr aqui, meu amor, ó. Vem cá. Então, a gente vai fazer nossa oração. Então, faça o exercício. Né? Faça assim. Vou colocar. Calma aí, gente, que eu vou pôr assim, ó, aqui pra ele. Mãe, olha. É, amor. Então, vou ver aqui o exercício, né? Que eu não fazia do exercício de hoje. Mas colocar. Escrever. Como vimos, temos 3 caminhos para nos humilharmos diante da dor, do temor e do amor. Agora quero que você escreva uma memória de infância para que vivenciou dor, temor e amor. E escreva uma memória para cada caminho de transformação diante de Deus. Vai lá, meu amor. Papai tá dormindo. Aí você vai escrever dor, amor e temor. E escrever uma memória que você tem da infância que mostra cada um desses caminhos, tá bom? Hoje o louvor é o Se Eu Me Humilhar e a gente vai fazer nossa oração. Se desculpa pelo meu samuca. Mas é assim. Eu tava achando até estranho que nenhum dia ele tinha aparecido aqui. Esses dias, mas é bem, foi meu milagre. Né, samuca? Vamos jogar daqui a pouco, tá bom? Deixa eu fazer a oração, aí a gente já joga. Vamos fazer nossa oração. Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Cristo, quero te dizer obrigado, Pai. Obrigada por nos permitir todos os dias entrar na tua presença, contemplar tua face, teu amor, teu poder. Ensina-nos, Pai, a nos humilhar todos os dias na tua presença, reconhecendo que precisamos de ti, que precisamos do teu perdão, que precisamos da direção todos os dias da vida, todas as áreas da nossa vida. E que precisamos da tua misericórdia, pois reconhecemos que somos pecadoras, incapazes de te agradar, sem a tua presença, sem a presença do teu Espírito Santo em nós. Nós te amamos, Pai. Jesus, te peço que conduzas o nosso coração nessa jornada para que tudo que há em nós seja sarado e tratado pelo teu amor na cruz. Obrigada, eu te amo. Amém? Abraço de 40 segundos. Um beijo no coração. E a gente se vê amanhã às 7 horas. Deixa abençoar. Oi, meu amor.